Oi, gente. Vou esperar o pessoal chegar para nossa live de hoje. Pessoal chegando. Que alegria receber todos vocês aqui no nosso Instagram. Fabiano Moura, Gabriel, a Cláudia, a Augusta, que lindo, Cassiane, William, Deus abençoe a Rafaela, que bom, a paz, querida, Deus abençoe a Fernanda, da comunidade Emanuel, que coisa boa, a Nayara, estamos juntos, Raul, que delícia revê-los, estarmos juntos, que Leonice também tá aí junto, Carolzinha, a Alcia, a Catiane, seja Padre Glauco, que honra tê-lo na nossa live de hoje, que alegria, tô aqui esperando a minha convidada Fabiano, dá um toque para mim na Gislaine, fala para ela que a gente já tá ao vivo para ela entrar aí, Vitor Queiroz também. Ah, e a Cláudia dizendo, te conheci no Avivamento Cancional, foi tremendo, foi mesmo. Padre Lucas, que honra estar aqui também conosco. Que delícia, gente, só tem gente apaixonada pelo Senhor. Então eu estou me sentindo em casa, hein? Estou me sentindo em casa com a presença de vocês aqui, rezando juntos. Essa noite nós teremos uma live toda especial. Padre Lucas, fica com a gente. Quero apresentar ao Senhor a Gislaine, da comunidade Oásis, que já está aqui com a gente. A Gis hoje vai estar partilhando com a gente sobre carisma de uma nova comunidade. Então, você que é de uma nova comunidade, né? Eu quero convidar você a ir chamando outras pessoas, porque ela vai trazer um conteúdo ricamente para nós, tá? Boa noite, estou no começo da caminhada e vim acompanhar a live. Que bom! E eu espero que essa live possa somar na sua caminhada, somar principalmente na sua vocação, tá joia? Já vou chamar aqui a nossa convidada especial, Gislaine, deixa eu achar ela aqui. Isso. Vamos ver aqui a Gislaine. Camilinha também chegou. Obrigada, viu, Fabiano? Fabiano, um irmão de coração. Chegou, Gislaine! Tá me ouvindo? Giz? Boa noite. Boa noite, Danusa, boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa hora, né? Nesse live pela primeira vez aí no Instagram contigo. E é uma alegria estar junto. Que bom, a alegria é nossa, né? Nessa noite em poder receber oásis na nossa casa, oásis nas nossas comunidades, que a comunidade tem essa força de trazer o refrigério em meio aos caos, né? Trazer essa paz, essa certeza, nos reafirmar diante de Deus. Que alegria! Quero louvar e glorificar a Deus, diz pessoal aí, Leonardo da comunidade em Goiânia. Que bom, gente, o pessoal das comunidades aí se manifestando. Que bom, o pessoal da comunidade de São Maria de Nazaré. Daiane também lá com a esposa acompanhando essa live. Que bom, gente. Então hoje, né, nós vamos estar partilhando um pouquinho diferente do que a gente tem feito aqui. O Padre Glauco tá aí, Giz. Dá um oi pro padre. Oi. Um beijo, padre. Inês, do Rio de Janeiro, também tá te dando um oi. O pessoal tá aí, né? Que bom. Comunidade Perfeita Caridade. Que bom. Então, hoje, meus irmãos que me acompanham aí, né? A gente sempre faz momentos de oração e a gente partilha junto, reza junto, enfim, é uma coisa mais maravilhosa. O Pablo, né, diz, minha cofundadora ama demais. Olha, o Pablo tá dizendo que a cofundadora dele ama demais você. Que delícia, diz. Gislaine, muito querida, muito, muito querida para nós e para vocês também. Então, hoje, meus irmãos, vai ser uma live mais de partilha, mas também de formação. Nós vamos aproveitar, né, tudo aquilo que a Gislaine tem de vivência, né, de experiência e principalmente o testemunho, né, dela, juntamente com toda a comunidade Oásis, porque a Gislaine
é a comunidade Oasis. Eu acho que todo mundo tá olhando, tá assim, emocionado de te ver, Gida, tão bom. A gente fica tão assim, em casa, né? Se sente seguro com a sua pessoa. Estamos muito felizes. Então, nós vamos começar, vamos pedir a presença do Espírito, antes da Gislaine começar a sua partilha, mediante tudo aquilo que ela até mesmo preparou para nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nessa hora nós pedimos ao Espírito Santo que venha conduzir a nossa vida, essa noite de oração, essa noite de partilha. Assim como a vida da própria Virgem Maria e de São José. Os passos deles foram direcionados pelo Espírito. Nós também queremos, Senhor, caminhar aos passos de Maria e José, juntamente com o menino Jesus. Não permita que nós, nesta noite, saiamos daquilo que é teu, daquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço ao Senhor que nesta hora inunda a vida da Gislaine, traga a ela também sabedoria, discernimento, traga a ela visão, e deixa sair os dons necessários para que ela venha nos orientar, para que ela venha nos guiar. Santo Espírito, tu és bem-vindo nesta live de hoje, onde nós partilharemos sobre os carismas, os teus dons. Conduza-nos como conduz a Igreja de Jesus e dai-nos a tua graça. Amém. Amém, Gislaine? Amém, Glória a Deus. amém. Glória a Deus, Gislaine. Glória a Deus, seu Espírito que está no meio de nós nos conduz, não dá-nos. Nos conduz. Amém. Eu Amém. quero começar falando um pouquinho sobre a nossa origem, né? Uhum. Às vezes a gente esquece de fazer memória de uma origem, assim, dos carismas da igreja. Então, tudo na igreja, Danusa, tem origem no verbo, né? Esses dias eu estava, então, ali na festa da Anunciação, dia 25 agora, estávamos fazendo Alessio, quarta-feira, fazendo Alessio, e aqui na Alessio da quarta-feira, eu percebia que Jesus, que a palavra diz assim, ó, o anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O fundamento do nosso carinho é que o Senhor quer estar e permanecer conosco. Então, quando ali diz, o anjo foi até onde ela estava. Achei fantástico, porque quantos fundadores, né, tiveram essa experiência de ouvirem a voz de Deus aonde eles estavam, de fazerem a experiência do verbo, da palavra, daquela força interior que os impulsionou, que os conduziu a saber direito como acontece desde o início, com Abraão, com Isaac e Jacó, sem saber mesmo de aonde iriam, né? Quantos fundadores, ao começaram aonde estavam, ou seja, nas suas realidades. E ali, na realidade de cada fundador, de cada homem, de cada mulher chamado por Deus a ser um carisma na igreja, eles puderam ouvir e deixar que um coração de cada um, o coração deles, fosse visitado pelo céu. Eu gosto muito também de usar nos encontros, de usar aquela palavra quando o sacerdote vai encontrar-se com Bernadette, Santa Bernadette, que teve a aparição de Lourdes, etc. Quando o sacerdote, diretor espiritual dela, foi conversar com ela diz uma palavra que eu quero dizer a todos os fundadores, a todos os cofundadores, como essa do verbo, né? Diz assim, o padre diz para ela assim, o céu te visitou. Não é coisa sem importância, porque o céu te visitou, o céu te escolheu. Só te basta, diz ele a Bernadette, escolher o céu. Jesus, você está falando, meu coração está abrasando aqui, Gislaine. O céu nos visitou. Deus, o
céu veio na nossa casa. Isso é muito forte. É forte. Ele veio para nos tornar quem nós somos. Então, o carisma que nós somos, Danusa, é, é uma identidade que Deus colocou em nós. Assim como ele disse, né? Chamará Jesus, deu a identidade a Jesus, que é o Salvador, aquele que salva, ele nos deu uma identidade própria. E João Paulo II foi nos acolhendo, né, no seu tempo, foi dizendo, eu sei quem vocês são. Como igreja, ele foi dizendo, agora vamos lá, vamos colocar o nome aqui, né? Vamos dar o sobrenome aqui. Vocês nasceram e não sabem nem quem são. Então, o céu, ele nos escolheu. Escolheu os carismas, escolheu cada um. Claro que ele escolheu cada pessoa, desde os profetas até mesmo os dons de hoje, ou seja, os movimentos, a hierarquia, ele escolhe cada um. Só que também escolheu os carismas. Não somos a única escolha de Deus, claro. E Deus continuará separando para ele homens e mulheres para que possam dar testemunho dele ao mundo. E nós temos falado muito sobre isso, né? Nossos carismas vieram para dar testemunho de Cristo, o Senhor e o Salvador, o Verbo que se fez carne e habita no meio de nós e nos vimos a sua glória, né? Agora de um Glória a Filho único Deus. cheio de graça e verdade. Então eu quero dizer primeiro, para todos que nos escutam, que ser um carisma é uma escolha de Deus, né? Primeiro de Deus, que escolhe aquele que vai fundar, mas também escolhe aqueles que vão ir com ele, porque desde toda a eternidade, eu digo isso, né? E você já ouviu, desde toda a eternidade eu sou oásis. Eu não existiria se eu não fosse oásis. Então, Deus te escolheu no teu carisma e você não existiria, não é, Danusa? Você não existiria se você não Eu não fosse uma faria grande outra gata. coisa. Eu não Não. sei, eu não sei o que eu seria. E às vezes, Gislaine, nós somos visitados por um espírito de desistência. E aí, eu até converso com o Fabiano e um dia ele dizia para mim essa frase que ficou: voltar para onde? Para fazer o quê? Se Deus me fez para ser isso desde toda a eternidade, eu não sei o que eu seria. Eu seria Mariana Resgate. Não tem outra coisa. Eu seria isso. Por isso que nós não podemos negar, primeiro, não negar o que nós somos. Deus fez tudo com identidade, né, Danusa? Ele fez o céu e chamou o céu de céu, chamou as estrelas de estrelas. Ele dá nome aos animais, pede auxílio ao homem, mas o homem, por parte de Deus, recebeu essa graça de dar nome aos animais. Então, Deus chamou de terra o que é terra, de água o que é água. Ele não faz uma mistura, ele diz o que é. Então, os primeiros somos nós mesmos, consagrados de um carisma, a entender e abraçar e acolher a graça particular e a resposta providencial para os tempos de hoje, como diz também São João Paulo II. Sois uma graça e sois uma resposta providencial para esse tempo. Então, primeiro, o que acontece comigo? O que acontece com a comunidade Oásis? E o que deve acontecer com você? Primeiro, eu sei quem sou, entende? Nós compreendemos que não podemos responder de qualquer forma se é Deus que nos fala. Não podemos deixar de ouvir ou de compreender o que ele diz, não interpretar, não, mas ler, contemplar o que ele fala, sinais do que ele quer. E ele quer aos carismas, principalmente, um testemunho vivo de uma igreja viva que vem trazer, sim, para estes tempos, um testemunho forte de quem Deus é, do sagrado, de quem é o homem, de quem é a mulher. E ele vem querer falar aos homens das coisas que os homens esqueceram. Porque é preciso fazer memória do que Jesus disse. E os homens, Danusa, e todo o povo que está me escutando, o homem, a humanidade, se esquece rápido do que Deus disse.
Entende? Infelizmente, né, Giz? É uma facilidade para esquecer e uma dificuldade depois para lembrar. Inclusive dentro da nossa comunidade, e eu falo muito com os meus irmãos, é fazer memória. Precisamos fazer memória de quem somos, mas também fazer memória do que Deus nos disse. Às vezes nos abatemos e abatemos o corpo comunitário, ou até mesmo somos abatidos pelas coisas ao nosso redor, pela situação do mundo, enfim, das realidades de Uhum. hoje, mas também de ontem, quando não houve, né? Claro que talvez nunca tenha havido momentos assim como hoje, mas quando não houve momentos desastrosos, quando não houve perseguições, quando não houve eh, prisões, quando não houve catástrofes. Então, o que nós precisamos como comunidades, como carismas, é fazer memória de quem é que caminha conosco, de quem falou, de quem fala a nosso respeito e de quem fala a nós. Então, fazer memória do que Deus disse, como nessa leitura aqui que eu mencionava da encarnação, da anunciação à Nossa Senhora. Ele foi e ele vai aonde nós estamos. Jesus quer chegar nos homens, no coração do homem. Ele sempre quis, ele desceu do céu para isso. E hoje ele envia através dos nossos carismas, que são tão diversos, né? Através das famílias, através da educação, através dos doentes, através da formação, através, enfim, ele envia-nos. Então, mesmo que nós não possamos hoje estar fazendo algo mais público, ele nos envia. A nossa consagração, ela age na igreja e no mundo, independentemente de nós falarmos ou não. Uhum. Mas é aquilo que nós somos que fala, né? Então, um carisma é para ser pertencente, para pertencer a Deus, para viver uma mística, para que o homem não esqueça quem Deus é e que ele veio falar com linguagem humana para que ele saiba o que Deus disse, né? Saiba de onde vem, saiba quem é e saiba também para onde vai. Então, o princípio Isso. de um carisma é ser, e é ser esse dom que Deus fez e agir conforme o dom que ele deu, porque o mundo precisa ouvir, né? Fazer memória de Deus. Giz, e assim, você tocou num ponto muito importante, porque hoje as comunidades estão, entenda o que eu vou dizer, elas precisaram parar com os seus apostolados abertos. E isso talvez, para alguns, se não tiver firmado e sabendo verdadeiramente quem são, isso pode causar uma bagunça até Sim. mesmo internamente, dentro de si. Por isso é tão importante a gente aproveitar esse tempo que o próprio Deus veio até nós e provocou para que nós nos reafirmássemos, fizéssemos memória daquilo que nós somos verdadeiramente e não daquilo que nós fazemos. Porque nem sempre o que eu faço quer dizer verdadeiramente que eu sou. E eu sou Mariana Resgate. Você é Oásis. Talvez numa realidade hoje tendo que ficar em casa, né? Devido às necessidades que nós estamos tendo que viver dentro de casa. Mas aí você não está deixando de exercer o seu carisma. O belo é isso, quando nós temos certeza de quem nós somos, Gislaine, nós somos. Nós não precisamos fazer para ser. Nós somos. Amém, Giz? Amém, isso mesmo. E eu estava pensando aqui em umas características do nosso carisma. Uma das características, Danusa, é a mística. Sim. Primeira coisa que o fundador passa, e depois todos os membros vão passar, é pela intimidade com Deus, por experiências de Deus. Por contemplar algo e entender que naquele algo eu falei, Deus falou. Naquele algo que eu contemplo, Deus fala algo para mim. Então, nós estamos retornando também nesse tempo, com o parar do fazer. Claro que a gente não para de evangelizar, aí está a criatividade do espírito, está aí a internet, está aí os meios de comunicação, enfim. Mas é
tempo de voltar também ao princípio agora, nesse tempo favorável, nesse tempo de quaresma, nesse tempo de conversão, e de pedir dentro de nós, olhar dentro de nós, para descobrir até que ponto a minha oração, ela é uma oração, ela é uma intimidade com Deus. Até que ponto a minha escuta é uma escuta, ou é do meu desejo de, enfim, de falar, de pregar, de ensinar. E esse ensinar e pregar, ele pode virar também uma ansiedade, ele pode virar também uma forma de eu viver. Uhum. Nossa, Gias, você tá falando, é sensacional. Continua, continua. Ixi, acho que travou lá. Peraí, gente, calma aí. Hum. Deu uma travadinha, mas continua falando, tá? Sendo assim, libertador. Tá Para mim, bom. eu acredito que para muitos fundadores, porque o pessoal tá dizendo aí, por mais lives assim, viu, Gias? Continue falando dessa beleza dos carismas. Voltou. Uhum. Então assim, ó, o meu receio, Danus, é passar o tempo de consagração, e chegar no fim do meu tempo e Deus dizer, eu não te conheço. Porque eu passei o meu tempo falando dele. Mas dentro de mim, não foi por ele. Não foi por causa da graça que ele me deu, mas foi por causa de mim mesmo. Esse maior, seria a maior dor de um consagrado. Depois de 10, 20, 30 anos de consagração, não ter mais dentro aquela paixão, aquele ardor, aquele amor, não digo lá do princípio, não, mas aquele ardor que amadureceu, que cresceu, né, que se desenvolveu dentro do coração, do afeto, dentro da mente, no meu pensar, no meu sentir, de querer ser mais, de pertencer mais a ele. Então, um carisma também, ele é feito de pessoas. Com certeza. Eu preciso cuidar da santidade em mim, do relacionamento com Deus em mim, para que o outro também, aproveitando, bebendo do Deus em mim, também possa buscá-lo, também deseje encontrá-lo, né? Eu estava fazendo uma formação esses dias para uma menina e ela me disse: ai, me dá esse Deus aí, me dá esse Deus aí que tu tem. Esse Deus é nosso, né? Ele é nosso. Então, um carisma precisa continuar assim, abrasado, eu chamaria assim, né? Até no simpósio nós falamos um pouco disso. Um carisma precisa ser abrasado na esperança. E nós somos sinais de esperança. Para aquelas pessoas que não escutam, que não compreendem, que não têm a condição que nós temos, a graça que nós temos, de perceber, de intuir Deus, de senti-lo mais de perto, não só com os sentimentos do corpo, da pele. Eu estou falando de um sentir interior, né? Da dor quando não estamos dispostos ou não conseguimos responder aquilo que ele nos pede. Da dor, da nossa fraqueza, fragilidade, impotência, mas ao mesmo tempo também a alegria de ter visto, nossa, ele falou comigo, ele disse isso, entende? Então Deus estava conversando, dizendo para mim, eu também vou aonde tu estás. Porque um carisma nem sempre está no monte, em cima do monte. Nem sempre está naquele momento melhor. Está às vezes numa crise, está às vezes na crise vocacional, na crise providencial, está naquela insegurança, o que vamos fazer, como vamos decidir, mas é aí, né? Me parece que é nesses momentos onde eu entendo que eu não posso, onde eu compreendo que eu sozinha, eu comigo mesma não tenho solução e não tenho a força, mas é nele que está a minha confiança. Então, Danusa, um carisma precisa, ele passa por pessoas. E esse consagrado, e essa pessoa consagrada a esse carisma, esse dom de Deus, ele precisa buscar aquele que o abastece. Porque não são as pessoas que me abastecem, é Deus que me abastece. Né? Então, na mística, retomar essa mística, retomar esse mistério de ele fala comigo e eu com ele. Como está a minha adoração?
Eu acho que parando nesse tempo também, onde somos obrigados a parar de fazer, eu pergunto a você, como estava a tua oração? Será que nós estávamos de corpo, de alma, ou seja, junto? Será que nós entramos na página ou acostumamos a falar para Deus coisas? Como está? Como está a minha missão? Será que a minha missão é cansada? A minha missão era desgastada? A minha missão era, nossa, de novo eu? A minha missão era só eu? E agora que a gente para? Sente falta, né? Porque enquanto estamos em missão, é Deus contando conosco, é levando o seu corpo, é levando Ele mesmo naquilo que nós fazemos, com o nosso cansaço, é claro. Como estavam as nossas vigílias, as nossas adorações da madrugada? Como quem foi obrigado a despertar? É claro que tantas vezes a gente não tem vontade física, não tem até o Sim. gosto, né? Mas como está o meu desejo de estar? Né? Então, esse tempo também, um carisma também, quando ele é atingido, na sua essência, quando ele é obrigado a estar entre si, entre nós estamos obrigados a ficar entre nós. Como está o nós? Né? Para que realmente sejamos uma missão da igreja, uma providência. Deus é sabedoria. E Ele quer que também aproveitemos esse tempo para nos questionarmos do que tínhamos. O que perdemos é importante. É bom reconquistar. É uma dádiva, é uma graça podermos anunciar. Então vamos preservar as pérolas, não perdê-las, não arrebentá-las, para que vá para os bueiros, enfim, não sei para onde, né? Vamos conservar as pérolas, que é realmente essa escuta, É, um- esse é um período entendimento. de isso, é um período de purificação, Giz, que Deus nos proporcionou esse tempo. Essa quaresma de uma forma especial, você consegue ver assim? Deus querendo purificar mesmo a gente, fazendo com que a gente retome quem verdadeiramente somos. Com certeza. Esse tempo que ele se nós somos uma resposta providencial, é porque somos uma resposta da providência de Deus. E a providência não para, né? Assim como eu posso dizer que uma doença não é que Deus queira, mas Uhum. está na providência de Deus. Porque tudo o que eu vivo com Ele, eu vivo na. Ele vai prover viver bem o que é da minha realidade. Então, esse tempo também sim, é um chamado, não só para nós, é claro, para os carismas, mas também para toda a igreja. Hoje eu ouvi, eu não sei se você também pôde acompanhar, o Papa Francisco numa praça de São Paulo vazia. Eu quero Nossa, falar de uma praça, não quero falar do Papa, mas da Praça de São Pedro vazia. Me doeu, não, me doeu gente, quem já dentro. teve isso? Quem teve lá, a hora que viu, eu acredito que ficou todos que já tiveram uma experiência de estar naquela praça. E como é aquela praça diariamente, foi impactado. Ele chegando sozinho. Gislaine, aquilo lá vazio. Giz, aquilo lá me deu um aperto. Desculpa te interromper, mas eu também fiquei assim, chocada com aquela imagem. Sim. É uma praça, o que me chocou é isso, é uma praça, ou seja, à frente da basílica. A gente sabe que do coração da igreja, né, que é Jesus Cristo, a igreja é Jesus. E nós, quando olhamos para o Vaticano, olhamos para a basílica, nós olhamos para os fundamentos da fé. Não é para o tijolo, não é isso que nós olhamos, mas os fundamentos da fé e da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses fundamentos, nesses últimos tempos, têm sido estraçalhados, quebrados, deformados. O próprio Cristo, a sacralidade dos sacramentos, o comprometimento da vida consagrada a Deus diante da responsabilidade de ser profeta, de dar testemunho. Quanto mal, quanta doença,
quantos vírus espirituais têm entrado na igreja, na vida consagrada e, por que não dizer, nos carismas? A infidelidade, os pecados pessoais, os pecados comunitários, a falta de, vamos dizer assim, de seriedade diante da formação das nossas comunidades, da evangelização com testemunho dentro dos carismas, dentro da vida comunitária, dentro da vida fraterna, né? Então, Deus está querendo, o Espírito está mais uma vez falando à igreja. E nós que somos chamados a viver esta mística, esta pertença, este apostolado tão ativo, tão contemplativo e ativo, essa tensão de dar como famílias, como pais, como mães, como sacerdotes, como solteiros, a nossa vida a Deus. E é nessas horas que a gente vê se deu a Deus, né? A quem deu a vida. É nessas horas onde nós somos empurrados, acuados, para realmente assim parar, olhar para dentro de nós, é que eu me pergunto, eu dei a vida para quem? É para mim? Não. A minha vida não me pertence. Então não é o medo de perder a vida que me preocupa. É o medo de perder a oportunidade, a graça de ser uma profecia. Tocando a igreja, que são as novas fundações, que são chamados a irem, a anunciarem com todo o ardor e com todo o zelo, a viverem o evangelho dentro de si. Outro dia eu estava ouvindo a Maria Francisca falar, nós estávamos em Fortaleza, e ela estava falando, ela estava rezando e falando, pregando, e cada pouco que a Maria pregava, saía de dentro dela, pela fala, uma frase, uma palavra, um texto do Evangelho. Então ela ia pregando, ela ia falando, e citava, né? Por exemplo, citava Zaqueu, citava a Samaritana, daqui a pouco ela citava Jesus que se encontra com Nicodemos, e eu disse para ela depois, Maria, o que eu vejo em ti é o que eu almejo, ter o Evangelho vivo. E não é porque ela é minha fundadora apenas, assim, não. Ó. Não, é porque eu vejo. E é isso que Jesus quer ver em nós, quer ver em ti, Danusa. Nos fundadores, quer ver nos cofundadores, quer ver nos consagrados. Ele quer ver o Evangelho não só como uma récita, não. Mas da experiência que estava saindo com aquela palavra, com aquela leste, com aquele dia, a experiência de Deus em nós tem que vir, tem que sair para fora, tem que sair para o outro, tem que abastecer o mundo, tem que abastecer a igreja, né? Eu vejo assim que, aí falando do coronavírus, que alguns lugares ficaram abertos, os postos de gasolina, mercados. Gente, mesmo que as portas da igreja não estejam abertas, as portas das bocas proféticas, do testemunho dos consagrados, tem que abastecer o mundo. Não pode fechar. Ai, Gislaine, você tá falando bem, parece que vai abrir. Ai, meu Deus do céu. Sim. Tem que dar, Danusa, tem que dar. Quero ler aqui para ti, depois eu vou passar para te falar um pouco também. Aqui, isso, ó. pode falar. Quero pode dizer, falar, pode falar. dizer. O cardeal Hilton, né? Ele deu essa palavra há um tempo atrás aí, foi em 1998, mais ou menos, na época que João Paulo II também nos reuniu como fundações na Praça de São Pedro. Ali ele dizia, né, que estava reunido com o Papa, os fundadores, e chamou de fundadores de novas comunidades. Então estamos na consagração de vida. Somos acolhidos assim, leigos consagrados, e não podemos esquecer disso. E aqui também ele diz assim, ó: não será fácil manter-se de pé no vendaval que nos interpela, e a omissão é inadmissível.
firmar-se cada vez mais no próprio carisma, entregar-se cada vez mais inteiramente a Jesus Cristo, vencer os desafios externos, deixar clara a vontade de Deus e aderir a ela, tudo isso caracteriza a passagem da adolescência para a vida adulta. Já está na hora, né, dos carismas entrarem na vida adulta. Certo? Sair da infantilidade, Pode falar um pouquinho. da vida mimada. Eu vejo que nessa fala, sabe, é como um chacoalhão. Vamos acordar, porque eu tenho caminhado, tenho andado, tenho os alimentado, né? Comunidades aí já de anos, e ainda querendo ter atitudes de adolescentes, de crianças, de não querer andar, de querer sempre, às vezes, se alimentar, como você disse já, dos outros. É hora de despertar de Deus. É Ele que nos alimenta. E o encontro tem que estar todos os dias com Ele. É isso que tem que acontecer. Então, essa fala, né? A sua fala entra dentro do nosso coração, até mesmo quando você diz da providência do encontro e da vida de testemunho com o Senhor. Se nós temos uma vida de testemunho com o Senhor, não nos faltará a providência da comunhão com Ele e até mesmo daquilo que nós necessitamos para sobreviver. Não nos faltará. E quando você dizia do testemunho da Maria Francisca, Gislaine, se você pegar Atos dos Apóstolos, quando começou as primeiras comunidades cristãs, ali se diz, tudo começou por causa dos testemunhos de vida. A mudança deles atingia os outros, era como se contaminasse. Entende? Assim, a palavra que eu vou usar, talvez uma palavra até pobre, mas contaminava eles, os outros, e eles tinham talvez o mesmo desejo de viver, de partilhar, de estar junto. A gente vai vendo, né, esse crescer do cristianismo, esse crescer da igreja católica. Provém disso. E os carismas, nós temos essa grande missão, né, de falar, de anunciar, testemunhando o evangelho. Não é uma vida pessoal. Quando você fala da Maria, eu entendo o que você está dizendo. Realmente não é ela, é o testemunho, é o evangelho nela, que abraça o nosso coração e faz a gente dizer isso que você acabou de dizer. Eu quero também. Porque eu olho para ela, ela não é a minha fundadora, mas eu tenho um respeito tremendo pela Maria Francisca, por vocês, e eu vejo ela como uma grande formadora, você também, né? Minha formadora pessoal, você, vamos dizer assim, né? Mas eu quero essa vida para mim, porque é a vida que Cristo quer para mim. Amém, Sim. Giz? Eu vejo que as pessoas, sabe o que, Denise? Quando a gente fala de carisma, as pessoas têm buscado definições, né? Tipo assim, eu Sim. quero entender o que é isso, entender como é que faz? Como é que faz para fundar uma comunidade, né? Como é que faz o Gente, é estatuto? desesperador. Uhum. Como faz o estatuto? Vocês, então, ouvem isso de muito mais do que nós, né? Assim. Sim, sim. Tipo, né? Claro, há uma preocupação original e compreendo, necessária, porque quando você tem uma família, você precisa se preocupar com a casa, né? Com o aluguel. Você se preocupa com o bem-estar, como vai viver lá dentro desta casa, os filhos, o que eles vão. Realmente, uma família espiritual, ela necessita de muitas questões humanas. E precisamos pensar nisso e providenciar dentro do possível. Sim, Mas o que eu quero sim. dizer aqui é que o essencial é a conversão. O essencial é a resposta da amizade com Deus. Se eu mantenho a amizade com Deus, se eu mantenho, entende, essa minha resposta fiel a Ele é fiel. A palavra diz, Deus é fiel e me chama também. E mesmo se eu for infiel, né? Diz a palavra, se eu for infiel, Deus permanecerá fiel. Então, ele não pode desdizer-se.
Ele chamou, ele fez essa bagunça, vamos dizer assim, né? Ele chamou esses carismas, esse tempo de, essa loucura de famílias consagradas. Ele nos convocou. O Espírito há de nos dar luzes enquanto caminhamos. Nós não vamos resolver as coisas, todas as coisas e para sempre. Nós vamos resolver as necessidades reais desse tempo. Amanhã virão outros tempos. Então, se nós tivermos a escuta, se tivermos também a unidade entre nós, o que é a unidade? Unidade, gente, o carisma é a mesma fé, o mesmo espírito, a mesma regra, o mesmo pensar, a mesma direção que o fundador dá. É a comunhão daquilo que foi decidido conforme o evangelho, mas também conforme a nossa vida comunitária. A comunhão não é puxar a carroça para outro lado, né? E nem achar que eu não fazendo o que eu tenho que fazer, tudo bem, amanhã eu resolvo. É realmente poder crescer, amadurecer, dia após dia. Eu sempre digo, eu penso. Não é. Eu posso entrar nela adolescente, mas não criança. E se eu entro adolescente, eu preciso, é rápido, né? É rápido. Vamos lá, anda aqui. A coisa, por quê? Porque se eu entrei nela com o espírito adolescente, Deus é capaz de amadurecê-lo nele. Então, o que nós muitas vezes eu vejo? Nossas preocupações com o que vestir, com o que comer, com o que fazer, né? As competições comunitárias. Não, Estão porque errado, né? Está invertido isso, né, Giz? Isso tem que ser entende? depois. A nossa preocupação primeira é a comunhão com Deus. Isso vem em consequência dessa comunhão que Ele vai colocando no tempo certo o que se tem que fazer. Isso mesmo. E também os sentimentos, né? Que vão, claro, os sentimentos, os pensamentos. E essa pergunta que todo ser humano, porque ele é frágil, o pecado original está em todos nós. E o que o ser humano grita? E eu? O ser humano grita, e ele grita nos nossos carismas também. Claro, você, eu, nós gritamos, e eu? Me esqueceram? E Deus diz, não, eu jamais te esqueci. Então, a resposta do nosso grito, das nossas feridas, não estão nos outros. Não, eles não nasceram. A vida comunitária não nasceu para me amar. A vida comunitária me nasceu para que eu ande juntos, andemos juntos com o amor de Deus que nos uniu. Entende? Então, o perdão está nisso. E entender que eu posso ter ferido meu irmão tanto quanto ele me fere. Então, Deus vai dando respostas nos sentimentos, nos pensamentos, nas angústias, nas tribulações, de maneira particular, né, na minha oração, mas na maneira também comunitária. E Deus, quando nós somos fiéis, Ele não vai deixar faltar. Eu sei que uma grande preocupação das comunidades é a providência. Se somos chamados por Ele e respondemos com fidelidade, Ele não vai deixar faltar. Claro, não aquilo que eu gostaria, mas aquilo que eu preciso, aquilo que eu tenho necessidade. Gia, deixa eu aplaudir você. Sensacional! Eu te amo, Giz. Continua. Tá bom demais. Estou falando demais, estou falando muito rápido. Não, tá? Você tá abrasando o nosso coração e, na verdade, acalmando. Há uma ansiedade nesse contexto, que a gente talvez não quer tocar nesse assunto, mas há uma realidade nesse contexto, a providência. Sim. Olha, eu conto. Bom, primeira coisa, eu nunca espero que o outro me retribua o que eu dei. Não. O carisma não pode esperar que os outros retribuem o que você deu. Porque o que nós damos é mais do que o outro pode pagar. Nós damos a ação do Espírito, na oração de cura interior, na palavra de ciência, na profecia, na formação, na evangelização, num direcionamento particular, no estudo, no atendimento de um doente. Quer dizer, você não tem como receber de volta o amor. Principalmente quando não é um amor que parte de nós, porque ele não parte. Muitas vezes nós vamos sem querer, nós não estamos bem para fazer. Quer dizer, não, se fosse da nossa parte, nós pararíamos.
Em tantas vezes, em tantas crises comunitárias, vocacionais, tristezas familiares, se viesse de nós o amor, nós paralisaríamos. Mas como não é nosso, como o dom não é meu, como o carisma não é meu, né? A missão não é minha, ela está aqui. Então, é Deus que dá. Mas quem é maior favorecido quando dá? Aquele que deu. Então, não se preocupem. Mesmo que do outro não esperemos o que nós damos, ou que Deus dá através do carisma. A conversão que nós estamos oportunizando, sendo um canal da graça, fará com que os convertidos também venham às nossas comunidades e nos auxiliem no momento que precisa. Então, o que nós temos de dar é Jesus Cristo, ou seja, apontar a Ele. Porque um coração convertido jamais vai deixar de ser providência para as nossas comunidades. Entendem? Então, o bem, o lastro da providência, ela não está aqui. Eu preocupado, como é que eu vou pagar a conta amanhã? Embora você fique preocupada, né, Danusa? Eu sei. O Moza fica preocupado também, nós Não, ficamos mas. preocupados. Uhum. Mas Mas o não bonito está é que aqui. a gente passa na frente, Giz. O que você está trazendo é isso, é que a gente passa. Existe um ditado que diz: a gente passa o carro na frente dos bois. E é isso. A É, gente antecipa algo que, primeiro, eu preciso viver essa comunhão, essa vida reta com Deus. sim, Isso, e viver o meu carisma. Que, consequentemente, há uma dinâmica do Espírito, há uma instrução de Deus. Se eu o escuto, ele vai me ordenando. Ele vai dizendo, vá por aqui, faça isso, escuta. isso. Se eu escuto, ele traz a novidade e ele fala, é por aqui que virá a forma de pagar os aluguéis, enfim, a alimentação, os remédios, tudo. Ele vai falando, mas primeiro esteja nele. Parece que a gente Sim, quer primeiro isso é uma importante. estrutura, a gente quer primeiro as contas pagas, para depois ir para a presença do Senhor. Parece que Claro, é isso, gente. Você me entende? claro que eu entendo. Eu tô com vontade de chorar. É claro que eu entendo. E é justamente isso. Não podemos, temos que cuidar também de uma. Tem algumas tentações de um carisma. Uma das tentações do carisma, de um carisma, é o alastrar, né? O evangelizar o mundo, ou seja, criar muitas missões. Claro, é aqui, ó. O fundador precisa estar na escuta. Porque não é nós que dizemos temos dinheiro e podemos abrir uma casa, nem nós que dizemos temos vocacionados e podemos enviá-los, né? Mas é o Espírito que vai confirmando a necessidade de fazer isso. E assim todas as coisas. Então, se precisarmos fechar casas e voltarmos para casa mãe, qual é o problema? O que nós não podemos ter é ter medo. Nós não podemos, não nascemos para ter medo e nem pensar que Deus não cuida de mim. Se Ele abre uma porta, nós vamos por ela. Se Ele fecha, nós retornamos um pouquinho e dizemos: o que queres dizer? O que queres falar? O carisma, um consagrado precisa transcender, precisa realmente ler, contemplar. Ele é um homem, uma mulher espiritual, antes de tudo. E ele precisa ler, ele precisa transcender, ele precisa dizer, contemplar aquilo que está acontecendo. Essa realidade disse o que para mim? O disse o quê? Me trouxe para casa, me separou, né, dessa vivência diária com todos, né? Hoje eu estou aí fazendo também as formações pela internet, enfim. Mas o que me trouxe? O que me faz pensar? Um carisma, ele é dinâmico, é um carisma do Espírito. E o que o Espírito está dizendo à igreja? Eu quero voltar lá na Praça de São Pedro vazia. Vamos Os voltar, Giz, vamos voltar. onde estão os batizados? Claro, eu não estou dizendo que tinha que estar lá, porque eu sei que não pode. Mas é mais do que o número de pessoas. Será que nós estamos presentes como sacramentos na igreja? Será que aquele que eu comungo, ele vive, ele está aqui, ele fala por mim?
Ou talvez o senso comum tenha entrado também, não só numa igreja, em pessoas, em setores, mas também o senso comum de fazer aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, também não tenha entrado dentro da nossa fundação, dentro da nossa vocação, dentro da nossa vida fraterna, vivendo num condomínio, num clube, né, com pessoas ali em volta de mim, mas sem ter nada a ver comigo. Então, eu penso que nunca foi tanto tempo, tão bom um tempo para dizer quem eu sou. Um carisma, beleza, maravilhoso, um mistério, uma mística, sim, uma vida fraterna, uma vida de oração, uma vida de missão, sim, mas dentro. Se Jesus olhasse para nós dentro, para nossa vida comunitária dentro, qual página do Evangelho ele abriria? Qual página? Será que ele abriria dos sepulcros caiados? Será que ele abriria a raça de víboras? Será que ele abriria a página não peques mais, né? Estou aqui te salvando, não volte mais a pecar, da mulher pecadora. Qual página? Eu me pergunto. Será que ele abria a nossa própria página, que nós tanto amamos e pronunciamos? Que página o evangelho seria aberto para dizer de nós? Agora, Danusa, eu me pergunto. O que estamos fazendo? Que realmente, com mesmo a minha motivação, a minha intenção nesse dom, nessa graça extraordinária para os tempos de hoje, eu sou realmente, né? Então, nunca foi tão propício, tão providente, né? Através dos vírus, cuidar, porque os vírus espirituais matam. Aqui se perde apenas o corpo, nesse tempo do vírus, desse coronavírus. Mas perder a alma, estar 20, 30, 40 anos numa comunidade e apenas olhar o seu sinal desgastado, será que é isso? Quantas vezes a gente olha para o nosso tempo que passou e diz: eu perdi a minha juventude. Eu já vi pessoas saindo de comunidade dizendo isso. Eu perdi a minha juventude, eu perdi meu tempo. Será mesmo, Danusa, que nós perdemos nosso tempo? O que faríamos do nosso tempo se não tivéssemos dado o nosso tempo na missão que nós demos, no período que nós fizemos, naquilo que nós somos obrigados e muitas vezes obrigados pela regra a rezar, a estar? O que faríamos? Então, eu penso que é bom a gente conversar sobre estruturas, sobre como viver melhor um dom, mas viver o dom é ser o dom. Né? Eu quero ser o oásis, eu quero ser adorador em espírito e verdade, mas preciso me esforçar. O desejo, ele traz a vontade, mas da vontade tem a ação. Então, como eu quero ser adoradora, se eu não apareço no Santíssimo, ou se eu vou lá fazer perguntas, ou se eu vou lá tirar satisfação de Deus, o que Ele está fazendo, por que Ele fez isso comigo? Como se eu fosse uma criança que pede para o pai, por que tu não trouxe aquele presente que tu prometestes no final do ano? Afinal de contas, eu passei na escola. É muito mais, né? A vida da santidade, nós somos. Bento XVI, eu amo aquela profecia que ainda quando ele era, eu penso que antes de ser cardeal ainda, Ratzinger escreve, nesse tempo ele faz uma profecia que a igreja ia sofrer muito e ia ter assim mudado muito a sua forma de ser, de evangelizar, ia ser através de pequenas comunidades, não ia ser uma estrutura tão grande quanto ela era. E eu me lembrei dessa profecia hoje, no vazio da Praça de São Pedro. Eu quero dizer para você, não estou falando fisicamente, onde estão os filhos de Deus? O que nós somos? Onde estão os católicos? Onde está a fé? Ela não pode ser escondida debaixo da cama. Ela precisa ser colocada no candeeiro. E os carismas são candeeiros, são lâmpadas, são lanternas, né? São luzes, são luzeiros. E onde a gente possa... E que bom! E tomara que o seu carisma possa dizer, é por aqui, né? É por aqui. É isso, querida. Dias, deixa eu te falar, a gente vai ter que encerrar porque já deve estar Sim. acabando o nosso tempo.
Deixa eu te falar. Eu quero agradecer. Cara, eu tô impactada.